Há cerca de 2000 anos, na sexta-feira mais significativa da história, Jesus foi crucificado, um evento que resultou em uma morte extremamente dolorosa e agonizante. Os 4 evangelhos do Novo Testamento documentam com muitos detalhes os acontecimentos que cercaram esse momento. O testemunho bíblico, de forma clara, ressalta que a morte de Jesus Cristo envolveu muito mais do que meros sofrimentos físicos. É provável que ele tenha morrido, após 3 anos de ministério público, aos cerca de 33 anos. Determinar com precisão o ano da morte de Jesus, no entanto, é desafiador, pois existem erros de cálculo no calendário atual, resultando em uma discrepância de 4 a 6 anos. Isso sugere que Jesus pode ter nascido entre 6 e 4 a.C. e, portanto, sua morte teria ocorrido entre 27 e 29 depois de Cristo. Antes de ser crucificado, Jesus passou por um longo período de tortura. Ele foi preso na quinta-feira, traído por um de seus discípulos enquanto orava no Getsêmani, e depois Jesus foi levado ao Sinédrio, que funcionava como uma espécie de Suprema Corte judaica, localizada em Jerusalém. Nesse tribunal, ele foi acusado de blasfêmia e condenado com base em testemunhos falsos. Contudo, o Sinédrio não tinha a autoridade de condenar alguém à morte. Apenas o governo romano da província possuía esse poder. Assim, o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus e o entregou ao governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Temendo possíveis repercussões políticas, Pilatos hesitou em aprovar a execução de Jesus e chegou a enviá-lo ao tetrarca da Galileia, Herodes Antipas. Porém, Jesus foi devolvido a Pilatos, que acabou cedendo ao pedido dos judeus pela condenação à morte. Assim, Jesus foi cruelmente açoitado. O instrumento utilizado era uma flagelação feita de madeira e couro, com pontas que continham ossos afiados, ganchos e peças de metal. Esses instrumentos de tortura penetravam na pele da vítima, arrancando pedaços de carne e causando feridas profundas. Além da tortura física, Jesus também enfrentou muita tortura psicológica. Ele foi moralmente insultado de várias maneiras. A Bíblia relata que os soldados romanos aproveitaram a oportunidade para zombar de Jesus, que havia sido chamado de Rei dos Judeus. Eles o vestiram como se fosse um rei de verdade e colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, que com certeza provocou um sangramento intenso. Alguns estudiosos acreditam que a planta utilizada para fazer essa coroa tinha espinhos tão afiados que poderiam atingir os nervos do crânio, causando dores muito agudas. Para agravar a situação, os soldados cuspiram em Jesus e o agrediram na cabeça com uma vara. Após essa sessão de tortura, Jesus foi levado à sua morte. Naquela época, a execução era realizada fora dos limites da cidade e, segundo os relatos bíblicos, Jesus teve que carregar seu próprio instrumento de execução. Normalmente, os condenados à crucificação carregavam apenas a viga horizontal da cruz. A madeira da cruz pesava cerca de 20 quilos, mas há casos em que os condenados chegavam a arrastar a cruz completa, que pesava aproximadamente 80 quilos. Não sabemos ao certo qual foi a situação de Jesus, mas sabemos que, devido à flagelação que sofreu, ele não conseguiu carregar a cruz durante todo o percurso e foi ajudado por Simão Cirineu. Ao chegar ao local da crucificação, Jesus teve suas mãos e pés pregados na cruz com pregos de metal de quase 13 centímetros de comprimento, o que provocou sangramento intenso e uma dor insuportável. Em seguida, ele foi erguido na cruz, e Pilatos mandou colocar uma placa na cruz que o identificava como Rei dos Judeus. Morrer crucificado era uma das formas mais humilhantes e dolorosas de execução na época. Esse método provavelmente teve origem entre os persas, mas foi adotado pelos romanos, que não permitiam que um cidadão romano fosse condenado à morte por crucificação. Somente escravos e criminosos
de alta periculosidade eram submetidos a esse tipo de pena. Na cruz, o condenado ficava nu e exposto publicamente. Jesus sofria de cãibras intensas, dores de cabeça severas e uma sede extrema, enquanto perdia sangue pelos ferimentos nas mãos, nos pés e em outras partes do corpo que haviam sido açoitados. Estudos indicam que, dependendo do local da execução, aves de rapina podiam começar a arrancar pedaços do corpo da vítima ainda viva. De qualquer forma, a morte por crucificação era um processo lento, que podia se prolongar por horas ou até dias, geralmente ocorrendo por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco devido à exaustão. Em alguns casos, as pernas dos condenados eram quebradas para acelerar a morte. A Bíblia relata que Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos e que foi oferecida a ele uma mistura de vinho e mirra, a qual ele recusou. Uma vez crucificado, os soldados também deram a Jesus vinagre em uma esponja. Jesus levou cerca de 6 horas para morrer, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Sua morte foi testemunhada por algumas pessoas próximas, incluindo sua mãe e outras mulheres que haviam acompanhado seu ministério, além dos discípulos. O apóstolo João foi o único dos discípulos que permaneceu próximo a Jesus durante sua crucificação. Enquanto algumas pessoas se angustiaram ao ver Jesus morrer, outras continuaram a insultá-lo. Na cruz, Jesus pronunciou pelo menos 7 frases significativas que refletiam tanto sua plena humanidade quanto sua divindade, além de revelar o propósito de sua obra redentora. Durante a crucificação, ocorreram fenômenos extraordinários, como escuridão intensa, que durou cerca de 3 horas, um grande terremoto que abalou Jerusalém e a divisão do véu do templo de cima a baixo. Fisicamente, não é possível determinar se Jesus morreu por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico, mas sabemos que isso ocorreu logo após ele entregar seu espírito nas mãos do Pai. Além disso, algumas pessoas que estavam presentes na crucificação chegaram a reconhecer que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Para confirmar a morte de Jesus, um soldado cravou uma lança em um dos lados de seu corpo, do qual saiu sangue e água, algo que não deveria acontecer em um corpo morto. Depois da crucificação, o corpo de Jesus foi retirado da cruz na própria sexta-feira para ser sepultado. Geralmente, os corpos de criminosos crucificados eram jogados em valas ou deixados no local da execução para serem devorados por animais. No entanto, ao contrário de outros condenados, Jesus teve seu corpo tratado com dignidade e foi sepultado em um túmulo novo, onde ressuscitou ao 3º dia. Diante de tudo isso, é crucial entendermos o significado da morte de Jesus. Com certeza, sua morte foi horrível, sua dor e agonia são difíceis de mensurar. Contudo, antes e depois dele, outras pessoas também foram crucificadas. Quando Jerusalém foi ocupada pelos romanos, décadas após a morte de Jesus, muitos judeus foram crucificados. Então, qual é a diferença entre a crucificação de Jesus e a de outras pessoas? A diferença é que o sofrimento de Jesus representou muito mais do que apenas o tormento físico. Em sua morte, ele suportou algo muito mais profundo. Nenhum homem jamais conseguiria suportar o que Jesus enfrentou em sua morte. A ira de Deus se manifestou de forma intensa nesse momento, e a dor mais profunda que Jesus teve que suportar não foi apenas a dor dos cravos em suas mãos e pés, nem a do couro de espinhos em sua cabeça ou as chibatadas em seu corpo. A dor mais sombria que ele enfrentou foi a da separação e do abandono. Fazendo-se maldito, Jesus trocou um trono de glória por uma cruz de madeira. Ao carregar sobre si todos os nossos pecados, na cruz, Jesus experimentou o terror do inferno em contraste com a comunhão celestial. A dor mais agonizante que alguém pode sofrer é a dor de ser abandonado por Deus. E na cruz,
Jesus sentiu essa dor em toda a sua plenitude, quando ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Zrene, ele falava com absoluta sinceridade. Contudo, enquanto a morte de Jesus revelou o juízo de Deus sobre o pecado, ela também manifestou a extraordinária graça de Deus. É impressionante perceber a profundidade do amor divino. A morte de Jesus não ocorreu para que Deus pudesse nos amar. Na verdade, ela aconteceu porque Deus decidiu nos amar, segundo o seu beneplácito, ainda antes da criação do mundo. Por isso, a morte de Jesus não foi apenas um evento que ocorreu há quase 2000 anos, mas sim o cumprimento de um decreto estabelecido na eternidade. A morte de Jesus foi a manifestação, em nosso tempo, do Cordeiro Imaculado, que já era conhecido antes da fundação do mundo. E a boa notícia é que seu precioso sangue foi derramado por cada um de nós. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas para que mais indivíduos possam compreender o verdadeiro significado da morte de Jesus.